assistindo, pode ficar à vontade aí, tá? Então, vejam bem, nós estudamos alguns tipos de circuitos, né? Alguns métodos de resolução. Todos os circuitos em corrente contínua, quer dizer, aquela corrente que nós conhecemos por enquanto como corrente de pilha, de bateria, né? Aquela corrente que só tem um sentido, né? do negativo para um polo negativo para um polo positivo, que a gente chama de sentido real da corrente elétrica, né? E o sentido convencional, que é o contrário, do positivo e negativo. Mas a gente não tem alternância de movimento da corrente, né? Não tem essa variação do sentido da corrente. Então, corrente contínua, né? E agora a gente vai ver circuitos, né? Por isso que eu falei que muitas coisas são repetidas, né? A gente precisa daqueles conceitos, então, ao mesmo tempo que a gente utiliza eles, a gente reforça aqui, né? Então, é uma via de mão dupla. E a gente vê agora, então, com corrente alternada, tá? Então, a gente precisa de duas bases aqui, aliás, 3 bases, que eu vou fazer essa revisão com vocês. Revisão, para muitos, é um aprendizado novo, né? Então, eu falo que a revisão dos 3 conteúdos que eu vou falar aqui agora, mas, na verdade, eu ensino como se a pessoa não soubesse. É lógico que eu não posso entrar em muitos detalhes, né? Porque a matéria é extensa, mas eu vou ter os detalhes necessários para o aprendizado. Quais são esses 3 pré-requisitos que vocês têm que saber? Números complexos, tem que saber um pouco de números complexos. Então, quem nunca viu vai ver agora. Trigonometria, função seno, né? Tem que saber um pouco. Então, quem não relembra, quem já viu vai rever agora. E ondas, um pouco de estudo de ondas, né? Salvo engano, engenharia mecânica tem a física 4 que estuda ondas. Então a gente vai precisar de um pouquinho de ondas, né? Quem nunca viu ou se já viu, vão rever agora. Então a gente precisa desses 3 tópicos antes de começar a falar de corrente alternada, tá? Mas eu fiz de forma bem didática, vai ser simples, estudando essencialmente o necessário para o nosso aprendizado. Então, vamos lá. Números complexos. Então, olha só, a gente conhece uma gama de números, né, dos nossos conjuntos numéricos, que são os números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai, tem infinito. Os números inteiros, né, que aí passa a ter sinal positivo, negativo e o zero, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? A gente tem os números racionais, que são as frações dos números decimais, e a gente tem os números irracionais, né? Como π, por exemplo, raiz de 2, por aí vai, né? São números que a gente não consegue representá-los como uma fração. Esses são os números irracionais. E tem os números reais, né? Que é o conjunto de todos esses números. Né? Então, o conjunto de todos esses números que eu falei, né? Racionais, irracionais, naturais, inteiros, os números reais. Então, qual é que a gente chega numa determinada condição que é o seguinte, por exemplo, todo mundo sabe que raiz quadrada, né? Por quê? 2 vezes 2, 4. A gente sabe que raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. Só que aí a gente chega no impasse, por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de menos 4. No conjunto dos números reais, eu não tenho solução para isso. Né? Por quê? Se eu fizer 2 vezes 2, dá 4, não dá menos 4. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, dá 4 também positivo, não dá menos 4. Aí eu posso pegar 2 vezes menos 2? Não, porque tem que ser iguais os números, inclusive em sinais. Então eu não tenho 2 números multiplicados, né, de menos 4, ou seja, eu não tenho raiz quadrada de menos 4, de menos 9, ou seja, eu não tenho raiz quadrada de números negativos. Né? Então a gente usa um novo conceito, né, num conjunto chamado conjunto dos números complexos, né, em que eu vou trabalhar com essa questão desses números complexos com a finalidade de uma representação para esses números que não têm raiz negativa. E aí muita gente, né, normalmente quando se estuda números complexos, é lá no ensino médio, no terceiro ano, muitas vezes a pessoa estuda por estudar e não sabe a aplicação. Uma das aplicações dos números complexos é justamente no eletromagnetismo, né? Ou na eletricidade geral, ou na eletrotécnica. Né? Então, de modo geral, uma das aplicações é no eletromagnetismo e aplicações de corrente alternada. Né? Parece que na engenharia mecânica, não sei, tem um cálculo também que vocês vê um pouco de números complexos, né? Para estudar variáveis complexas. Mas a questão é o seguinte, né? É definido, né? É definido uma unidade imaginária. O que é essa unidade imaginária? Chamado J.
essa unidade imaginária é raiz de menos 1. Né? Eu não consigo tirar a raiz de menos 1. Então, eu nomeio essa raiz de menos 1 como unidade imaginária chamada j. Então, todas as vezes que a gente vê j na nossa aula aqui, de hoje, é o menos 1. Né? Então, j ao quadrado é, aliás, o j é raiz quadrada de menos 1. Não é raiz cúbica, nem raiz coordenada, é raiz quadrada apenas. E o j ao quadrado é o quê? É menos 1. Por quê? O que é j ao quadrado? É j vezes j, que é menos 1, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Né? Raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 é raiz de menos 1 vezes 1 mais 1. Né? Então, raiz de mais 1 é o quê? 1. Desculpa aqui. Modo de interpretação. Né? Se eu fizer desse modo aqui, eu vou chegar no valor que eu justamente não quero. Né? Então, só voltando aqui. J ao quadrado é o quê? J vezes J. Né? Que é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Que é a mesma coisa de raiz de menos 1 ao quadrado, né? Então, se eu cortar aqui os índices, né? Expoente com índice do radical aqui, eu tenho o quê? Menos 1. Ou então, a outra forma de interpretar é raiz de menos 1 vezes menos 1, menos 1, isso aqui que eu queria dizer, ao quadrado. Né? Então, se eu cortar aqui também, olha, o expoente com índice, o que sobrou? Menos 1. Né? Então, é isso. Se j é raiz de menos 1, j ao quadrado é o quê? Menos 1, né? Porque eu cancelo o expoente com o índice lá da minha raiz, né? Que é ao quadrado, ok? Prosseguindo. Só ver se algum aluno está chamando o grupo aqui do WhatsApp. Continuando aqui nos números complexos, galera. Então, a raiz quadrada de qualquer número negativo pode ser representada utilizando-se a unidade imaginária j, né? Onde o j é o quê? É a raiz de menos 1. Tá? Então, aqui só alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, como é que eu represento, então, raiz quadrada de menos 4? Não tem nos números reais, né? Mas os números complexos, como que fica? Bom, raiz quadrada de menos 4 é raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Né? Aqui tem um vezes, né? Por quê? Porque menos 1 vezes 4 é menos 4. Não é isso? Esse menos 1, ele é quem? Ele é justamente a minha parte imaginária, j, não é isso? Ele é o j. Então, no lugar de raiz de menos 1, eu coloco j. Raiz de 4 é 2. Então, fica o quê? 2j ou j2, tá? Então, esse j está representando menos 1 e o 2 está representando a raiz de 4. Raiz de menos 5 é raiz de menos 1 vezes raiz de 5. Raiz de menos 1 é j. Raiz de 5 tem? Tem, mas como é um número irracional, deixa a raiz de 5 mesmo. Né? Raiz de menos 9 é raiz de menos 1 vezes 9. Né? Raiz de menos 1 é quem? J. Raiz de 9, falando raiz quadrada, tá, gente? Só não estou repetindo o quadrado toda hora. Raiz de 9, 3. Então, 3j ou j3. Né? Ou seja, a raiz quadrada de um número negativo qualquer é a raiz de menos 1 vezes a raiz desse número. Né? Onde o menos 1 vale o quê? J. E a raiz do número, se ela for exata, você extrai a raiz. Se ela não for exata, você deixa na forma de raiz, como ficou o nosso J5. Né? Então, no conjunto dos números complexos, né? Então, quando falar com você, quando dá raiz de menos 5, raiz quadrada de menos 5, bom, você não vai falar não existe. Pode até falar, não existe no número, no conjunto dos números complexos, no conjunto dos números reais. Mas te falar vagamente, quanto que dá raiz quadrada de 5? Você vai falar o quê? J raiz 5. Quanto dá raiz quadrada de menos 4? J2, ou 2J. Quanto dá raiz quadrada de menos 9? J3, ou 3J. Ok?
Ainda nos números complexos. Aí é só algumas operações aí, né? Algumas deduções, né? Nós não vamos precisar disso agora, porque a gente não vai fazer operações com esses números complexos, né? Então, isso aqui é só uma informação adicional. Representar os números complexos. Então, nós temos representação na forma cartesiana. O que é a forma cartesiana? É você usar o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é aquele plano, como se diz, é plano, então, tem duas dimensões, né? X e Y, está aqui representado, ó, tá? E nós vamos representar o número complexo, né? Um número complexo qualquer nesse plano cartesiano, tá? Então, a forma cartesiana do número complexo é esse aqui, ó. Z, na forma de vetor, né? Ele vai ser um vetor, é igual a A mais JB. O A, o Z, né, é o número complexo, então é isso tudo aqui, é um número complexo. O A é chamado parte real, né? E o B é chamado parte imaginária, porque ele está lá junto com unidade imaginária J, ok? Então, por isso ele é chamado parte imaginária. Como que eu represento o plano cartesiano? Como se fosse um par ordenado, só isso, né? Nas abscissas, no eixo das abscissas, aqui ó, eu tenho o A, que é a minha parte real. No eixo das ordenadas, eu tenho o B, que é a minha parte imaginária. Então, por exemplo, aqui, ó, essa letra A aqui, ó, esse número Z1, 4 mais 6J, como é que ficaria? Então, eu colocaria assim, ó, o plano cartesiano está aqui, né? O 4 é o A, que está no eixo X, né? Então, o número 4 aqui, por exemplo. Né? E o número 6 na parte Y. Então, está aqui, por exemplo. Ok? Então, essa parte aqui é a parte imaginária, né? Então, o meu número Z, ele seria representado aqui, ó. Número Z, tá? Ele seria representado aí, ou seja, ele tem uma parte aqui, uma projeção em X, que é a minha parte real, e uma projeção em Y, que é a minha parte imaginária, né? Se eu pegar aqui, ó, olha lá, Z2, o 20 vai em X e o 9 vai em Y. Tá positivo, por isso que eu estou colocando para cima, né? Aqui no Z3 só tem J8, então ele só vai 8 para cima, ele não tem nada em X. O Z4 é só o menos 3 à esquerda, né? Menos 3 para cá, né? Só a parte de X. Né? Aqui só a parte de Y, aqui só a parte de X, né? Então você pega o número e pode representar no plano cartesiano. Essa forma de representar o número complexo no plano cartesiano é chamada de quê? Forma cartesiana. Então ela vai ter duas componentes, em A e em B, né? Uma componente chamada real e uma componente chamada imaginária. Uma representação é a forma polar, né? Como é que é essa forma polar? Essa forma polar é isso aqui, olha. O meu número Z, eu coloco o módulo dele. O que é o módulo, gente? O módulo é o valor absoluto do número, né? O módulo é o valor absoluto. E aqui, olha, nesse símbolo, alguns usam assim, tá? Alguns usam esse símbolo aqui aparecendo, o símbolo da divisão, né? Outros usam assim, tá? Dá na mesma. E aqui vai dizer o ângulo. Que ângulo? O ângulo em relação ao eixo X aqui, olha. Então, essa é a forma polar. Por exemplo, Z1, o que é 10 com esse ângulo de 30 aqui, né? O 10 é o módulo, ou seja, o tamanho desse vetor aqui, ó. Esse vetor, ele tem tamanho 10. Ele vale 10, né? Ele vale 10. E o 30? O 30 é a inclinação aqui, olha. 30 graus, tá certo? A gente sabe que a gente pode girar aqui, ó, 360 graus, né? Então, eu considero no sentido horário positivo, né? E se eu vir no sentido anti-horário negativo. Então, por exemplo, esse aqui é 3. O que é 3? É o tamanho desse vetor. O que é 90? 90 é o quê? Girou 90 graus, né? Aqui é 0. Girou 90 graus o quê? No sentido horário, né? Então, ele vai ficar justamente aqui, ó. Nesse eixo. 13 é o tamanho e 120 é o quê? O ângulo. Então, ele rodou aqui, ó. Ele estava aqui, olha. Ele veio 90, 180, que é meia volta. Né? Então, ele tem que vir antes, né? Então, ele vem 90, né? Para 120 falta 30, então ele anda mais 30, então vai dar mais ou menos aqui, ó. É o ângulo. Tá? Então isso aqui é o ângulo no meu plano cartesiano.
Então, essa é a segunda forma de representar um número complexo. E uma terceira forma, que é a forma trigonométrica, né? Que trigonométrica envolve seno e cosseno, né, gente? Se eu tiver esse triângulo aqui, olha, a gente sabe que num triângulo qualquer, num triângulo retângulo qualquer, tem que ser retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu tenho a minha hipotenusa. Se eu tiver um ângulo aqui, um ângulo θ aqui, olha, deixa eu chamar esse ângulo aqui de θ. Aqui eu tenho o meu cateto oposto, né? E aqui eu tenho o meu cateto adjacente. Lembrando, eu tenho um retângulo, né? Então, vejam bem, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que está relacionado com o cateto oposto é seno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o que está relacionado com o cateto adjacente é o cosseno. Então, note que essa medida aqui que eu estou riscando, ó, essa medida toda aqui, ela vale o quê? B. Não é? Ela vale B. E como está oposto ao ângulo, esse é o meu cateto oposto, ó. Então, eu posso falar que o meu B é o quê? Ó? Z que multiplica seno θ. Né? Como eu falei, o seno de um ângulo é o quê? O cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu estou usando seno para o meu cateto oposto. Já esse valor aqui vale A, né? Ele vale A. Então, eu uso cosseno. Então, o meu A é o quê? É Z cosseno do ângulo θ. Né? Então, se eu projetar o Z em A, eu tenho cosseno. Se eu projetar o Z em B, eu tenho o quê? Seno, né? E aí, unindo esses dois, essa aqui é a forma trigonométrica, né? É o Z que multiplica o cosseno do ângulo mais, olha o meu número aqui, olha meu J aqui, né? Meu J, mais seno do ângulo θ, tá? Então, essa forma aqui é a forma trigonométrica. Só um exemplo aqui, ó, transformar números complexos, né? Da forma polar, que é aquela forma anterior aqui, polar, para a forma cartesiana. Né? Então, a forma cartesiana é a primeira, é o A mais JB. A polar é o módulo mais o argumento, que é o ângulo. Né? É chamado, esse ângulo é chamado de argumento, ângulo ou fase. Olha só, eu tenho aqui ó, na forma polar. O que quer dizer? Que eu tenho um vetor valendo 10 com uma inclinação 30 graus em relação ao eixo x. Né? Compare essa equação aqui, olha. Deixa eu apagar aqui. Compare esta equação aqui com essa equação aqui, olha. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando primeiro da forma polar para a forma o quê? Trigonométrica. E depois a trigonométrica que eu estou transformando em quem? Cartesiano. Então, as três formas, olha só. Então, aqui é o módulo, olha só, o módulo de Z. Está aqui, ó, 10, ó. Olha ele aqui, ó, 10, ó. Tá aqui, ó. Né? Cosseno do ângulo e J seno do ângulo. Qual que é o ângulo? 30. Então, tá aqui, ó, cosseno de 30 mais J seno de 30. Agora, aqui na forma cartesiana, ah, Renan, mas por que deu esse 866 aqui? De onde que ele tirou esse 866 e esse J sim? Simplesmente fazendo o quê? O cosseno de 30. Você pega a sua calculadora científica, né, coloca em graus, não em radianos, mas em graus, e coloca o quê? Qual que é o cosseno de 30? O cosseno de 30 vai dar 0,866. Quando eu fizer 0,866 vezes 10, o que eu encontro? 8,66. Quando eu fizer o seno de 30, dá meio. Meio J, ou 0,5J. 0,5J vezes 10, 5J. Né? Então tá aqui. Essas são as três formas de representar, então, um número complexo. Né? Forma polar, forma trigonométrica e forma o quê? Cartesiana. Outra aqui, olha. Mesma coisa, ó, o 4 está aqui, que é o Z. Cosseno de menos 60, seno de menos 60. Vai lá na calculadora e bate. Cosseno de menos 60 multiplica por 4. Você vai achar quem? 2. Seno de menos 60 vezes J vezes 4. Vai achar o quê? Menos J 3,46. Tá? E assim sucessivamente.
Agora, transformação cartesiana em polar. Cartesiana em polar, né? Essa aqui é a forma cartesiana, ok? Essa aqui é a forma cartesiana. Esse Z, o módulo do Z, esse comprimento aqui, gente, olha, eu calculo ele. Deixa eu ver se tem algum contador comigo. Deixa eu só voltar na aula aqui. Voltei. Pessoal, todo mundo voltou a ver a apresentação aí? Tá, tô vendo sim. Tô vendo sim, tá legal. Ok. Beleza. Boa noite, beleza, tranquilo. Então, olha só. Esse Z aqui, olha, com a setinha em cima é vetor, né? E se a setinha é módulo. Por que eu calculo o módulo de Z desse jeito aqui, olha? O que é o módulo de Z? É esse comprimento. Note o seguinte, gente. Esse valor aqui no triângulo, ele vale A. Esse valor aqui no triângulo, opa, desculpa, ele vale B. Vale B. Vou apagar aqui que é melhor. Esse valor do triângulo, ele vale o quê? B. Este valor do triângulo, ele vale o quê? A. E a hipotenusa vale Z. Então, notem que como que eu calculo esse comprimento aqui? Ó? Pelo teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, Z ao quadrado é igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, mas por que essa raiz? Porque não era Z ao quadrado? Passou para o outro lado como raiz, tá? Então, calcular esse comprimento é resolver o teorema de Pitágoras. Eu tenho A e tenho B, né? Já que o triângulo é um triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras e acho o valor de Z, que é o módulo de Z. Tá? Isso aqui nós vamos precisar, né? No meu caso, em questão do meu exemplo aqui, ó, o 2 é o A. O 2 é o A. Então, por isso que está aqui, ó, A ao quadrado, ó, 2 ao quadrado. O 6 é o B. O 6 é o B. Então, 6 ao quadrado. Então, quando eu fizer 2 ao quadrado, 4 mais 6 ao quadrado, 36. Somar e tirar a raiz, eu vou ter o valor de Z, que é isso aqui. Ó. Então, eu acho o valor de Z simplesmente usando o teorema de Pitágoras. É lógico que eu tenho que ter A e B, né? Então, uma parte do problema eu resolvo, que é isso aqui, ó. Uma parte do problema eu resolvo, que é isso aqui, né? Que é achar o Z, ok? Por quê, gente? Só voltando aqui para vocês verem, né? Como é o número na forma polar? Na forma polar eu tenho que ter o quê? O módulo de Z e o ângulo, né? O módulo de Z e o ângulo. Então, o módulo de Z eu já achei aqui, ó. Só falta o ângulo. Como é que eu acho um ângulo aqui? Ele está usando o que aqui? Tangente. Tangente. O que é tangente? Tangente de um ângulo qualquer, né? No caso aquele ângulo φ ali, né? Tangente de φ é o quê? Cateto oposto, que é B, sobre cateto o quê? Adjacente. Tangente é B sobre A. Para achar o ângulo. Ué, Renato, mas ele não está usando tangente, ele está usando arco tangente. O que é esse arco tangente? Na calculadora, gente, apertando segunda função, você vai ter o arco tangente ou tangente menos 1. Quando eu vou usar a função arco tangente ou tangente menos 1, é porque eu quero achar o valor do ângulo pela tangente. Quando eu faço tangente de θ é B sobre A, eu estou achando um valor numérico denominado tangente. Tá? Estou achando a tangente. Quando eu quero achar o ângulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar arco tangente ou tangente menos 1. Então, o que você tem que fazer? Tem que ir lá, segunda função, tangente é menos 1, ou arco tangente, na sua calculadora, de B dividido por A. Algumas calculadoras são inversas. O que você faz? Você pega o valor de B, divide por A, e depois que você faz o arco tangente, ou tangente é menos 1. Né? Deixa eu tentar abrir uma calculadora aqui. Eu acho que vocês não conseguem vê-la, não. Vocês conseguem ver essa... Apareceu uma calculadora na tela aí ou não? Não. Não. Não apareceu não, professor. Não dá para vocês verem ela, não. Mas quem tiver calculadora científica, depois tenta, não tem problema, tá? Mas esse arco tangente,
poucas, a gente vai usar muito pouco aqui, tá? Mas eu tenho que explicar para vocês que se precisar, você tem que usar. Tá? Então, você pega o valor de A, que é 6, divide por 2. Né? Então, A, que é 6, desculpa, B, que vale 6, aqui, ó, B, que vale 6, divide por A, que vale 2, vai encontrar 3, né? Você não calcula tangente de 3, você calcula arco tangente de 3, ou tangente a menos 1 de 3. Você vai achar o ângulo em graus aqui, ó, dá 71,57. Então, para me ter o número na forma polar, eu precisava de quem? Precisava do valor do Z e o valor do ângulo, né? Porque o número na forma polar, aqui, ó, ele é assim, ó. Z vetor, que é igual o módulo de Z e o meu ângulo, né? Meu ângulo. O módulo de Z eu achei aqui em cima, ó, por Pitágoras, 6,32. O meu ângulo eu achei para o arco tangente, que é 71,57. Então, essa é uma forma de transformar um número que está na forma cartesiana diretamente para polar, né? E se eu quisesse transformar de cartesiano para trigonométrico, mais fácil ainda, né? Porque eu já tenho o valor de Z, né, que é 6,32. É só voltar aqui no trigonométrico, 6,32. Cosseno do ângulo, quanto que é o ângulo? Agora eu tenho o ângulo, 71,57. Então, cosseno de 71,77 mais J seno 71,77. Então, só isso. Então, gente, é bem rapidinho essa revisão de números complexos, mas, assim, quem já viu deve ter lembrado alguma coisa, quem nunca viu é a primeira vez, depois vocês assistem novamente essa parte, tá? Um pouco corridinho mesmo, não precisa de mais do que isso de números complexos para a gente ir avante no nosso conteúdo, mas vocês têm que saber esse mínimo aí, tá? De números complexos. Como eu falei, né? Números complexos, e também vocês viram um pouco de trigonometria do triângulo retângulo, né? Seno, cosseno, tangente. Agora a gente vai ver um pouquinho de ondas, e aí também a gente vê a trigonometria, né? Nas ondas, a gente tem que ver um pouquinho de função trigonométrica, mas é muito pouco também. Tá? Então, uma onda, né? Nós sabemos que uma onda não transporta matéria, né? Uma onda transporta energia, né? Seja qual for a forma dessa energia, né? Energia térmica, energia elétrica, energia sonora. Mas uma onda, ela transporta o quê? Energia, né? E uma onda, ela remete ao movimento repetitivo, né? Oscilatório. Então, esses aqui são alguns tipos, né? Se a gente pudesse ver uma onda, né? Não é se a gente pudesse ver, mas a representação geométrica de uma onda é isso, né? Nós temos 3 tipos de ondas. A senoidal, que é a que nos interessa, né? Gerada através de uma função seno ou cosseno. A gente não fica falando onda senoidal, onda cossenoidal, não. A gente fala onda senoidal. Seja o seno ou o cosseno que a gerou, a gente fala onda senoidal, né? Aqui uma onda quadrada, né? Senoidal porque a forma ela é gerada por um seno, né? Senoide. Quadrada, a forma da onda quadrada, onda triangular, tem vários tipos de ondas, né? Mas o que nos interessa neste momento é a senoidal. E note que a onda ela tem algo repetitivo, né? Então ela não para por aqui, ela continua, essa senoide, ela continua, a minha está variando aqui, né? Indefinidamente, tá? Do mesmo jeito, essa quadrada também vai variando indefinidamente, né? A onda ela se propaga infinitamente, ok? Pessoal, se alguém com o microfone ligado, desliga, por favor, que está dando uma interferência aqui, beleza? Vou ativar o mundo aqui. Beleza, voltei. Pessoal, todo mundo vendo a tela aí, tranquilo? Ondas? Não para ver. Beleza. Porque de vez em quando eu vou lá na página principal e volto. Então, essa onda aqui que nos interessa, tá? Alguns elementos importantes de uma onda, né? Então, nós temos o quê? Frequência, ciclo, período, né? O período, ele representado pela letra T maiúscula, né? Ele é simplesmente uma unidade de tempo. Né? Quando eu tenho essa parte da onda aqui, olha,
eu tenho representado aqui apenas o quê? Apenas um ciclo, né? Como se fosse uma volta completa, isso aqui, olha, isso é um ciclo. Isso é um ciclo, né? Porque ela se repete indefinidamente, tá? O tempo gasto para um ciclo é o quê? O período. Aliás, sim. O tempo gasto para um ciclo completo, né? Vamos dizer assim. Ciclo completo, é o período. Então, deu um ciclo completo, é o valor, é o tempo gasto para um ciclo completo. Então, aqui ela gasta o quê? 1 segundo para esse ciclo completo. Então, o período é o tempo. O tempo para quê? Para um ciclo completo. Ou uma volta completa, foi um movimento circular. Deu uma volta em torno da praça. Gastei quantos minutos? 2 minutos. Então, meu período foi 2 minutos. No caso da onda aqui, ó, um ciclo completo. Gastou 1 segundo. Então, um segundo é o período. Se eu pegar essa segunda onda aqui, olha, essa segunda representação, olha só, quantos ciclos eu tenho aqui? Eu tenho um ciclo, 2 ciclos e meio. Então, eu tenho 2 ciclos e meio. Eu tenho 2 ciclos e meio. Então, quer dizer, ele gastou 1 segundo para 2 ciclos e meio. Então, o segundo não é o período. Porque o período é o tempo gasto para apenas um ciclo, né? Então, se 2 ciclos e meio foi 1 segundo, um ciclo, quantos segundos? Então, é só dividir 1 por 2,5, né? Se eu dividir 1 por 2,5, dá 0,4. Então, por isso que o período é 0,4. Se ele gasta 1 segundo para 2 ciclos e meio, para apenas um ciclo, ele vai gastar o quê? 0,4 segundos. Tá? E aqui, olha só, eu tenho o quê? Um ciclo, completou, 2 ciclos. Eu tenho 2 ciclos completos. 2 ciclos completos, 1 segundo. Um ciclo completo, o quê? Meio segundo. Por isso que o período é meio segundo. O período é o tempo gasto para apenas o quê? Um ciclo completo. E o que é frequência? A frequência é o inverso do período, né? A frequência é o inverso do período. Enquanto o período é o tempo gasto para um ciclo completo, a frequência é o quê? É a quantidade de ciclos ou oscilações por segundo. Então, quer dizer, esse cara aqui ele deu uma oscilação em 1 segundo. Então, a frequência é 1. 1 ciclo por segundo é 1 Hz. Então, se ele deu 1 ciclo em 1 segundo, vale o quê? Vale 1 Hz, né? Se ele deu 2 ciclos e meio por segundo, qual é a frequência? 2,5 Hz. Se aqui ele deu 2 ciclos por segundo, qual é a frequência? 2 Hz, né? Então, frequência ao invés de período e período ao invés de frequência, tá? Se eu fizer 1 dividido pelo período, aqui, ó, quanto que é o período aqui, ó? 0,4. Se eu fizer 1 dividido pelo 0,4, eu acho a frequência, que é 2,5, né? A frequência é 2,5. Se eu pegar aqui, ó, 1 dividido por 1, que é o período, dá 1, frequência é 1. Se eu pegar aqui, ó, o período é meio. 1 dividido por meio dá 2, então a frequência é 2, ó. E o contrário também, se eu pegar 1 dividido pela frequência, eu acho período, tá? Então, frequência ao invés do período, período ao invés da frequência, tá? Note aqui que um longo período, você tem uma baixa frequência. E um curto período, você tem uma alta frequência. Né? Quando fala alta frequência, mais repetições por segundo. Né? Uma frequência de 5 Hz é maior que uma frequência de 3 Hz. Claro, a frequência de 5 Hz é o quê? 5 oscilações por segundo, ou 5 ciclos por segundo. Uma frequência de 2, 3 Hz é o quê? 2 oscilações por segundo. Tá? Então, esse é o conceito nosso aí de frequência e de período. Tá? Então, veja uma onda aí, olha, e eu vou representar, galera, essa onda, né, eu vou representar aqui no eixo das abscissas, né, o meu ângulo, né, porque é como se fosse aqui, olha, é como se você tivesse um círculo, opa, foi um balão, né, é como se você tivesse um círculo, né, perfeito como esse aqui, olha, perfeição, vou tentar fazer um menos feio. Imagina que eu tenho aqui um círculo, tá? E aqui, olha, eu vou começar, a partir desse ponto, formar ângulos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu formo um ângulo de 30 graus. 30 graus aqui, ó. Aí eu vou 30, 60, 90, 120, até dar 360, uma volta completa.
aqui também vale, né? Na nossa função seno, né? Não sei se vocês lembram. Só que a gente converte de graus para radiano. Por exemplo, 30 graus são quantos radianos? Então, só olhar aqui, olha. 180. Você vai usar, ou você usa essa relação direta aqui, ou você usa a relação direta aqui, né? Ou você usa aquela proporcionalidade, né? Que também é uma definição, mas não vou entrar nessa definição aqui agora, não. Qual que é? Lembrando, pi radiano, uma volta completa valem 2 pi radianos. 2 pi radianos, uma volta completa. Meia volta, 180 graus. Pi radiano. Então, meia volta, tem gente que fala, pi vale 180 graus? Não. Pi radiano vale 180 graus. Pi radiano vale 180 graus. O pi sozinho é um número puro, né? Ele vale 3,14. Né? Fala em ângulos. Quanto vale? Pi radiano, 180 graus. Né? Uma volta completa, 2 pi radiano. Meia volta, 180 graus. Ou pi radiano. Né? Então, só você fazer a proporção, né? Então, por exemplo, se pi radiano vale 180, né? E 90 graus, então, é pi sobre 2 radianos, né? Pi sobre 2 radianos. Faz uma regra de 3, né? Aqui, ó. Pi radiano vale 180 graus, tá? A partir daí é fácil conversão, né? Já 30 graus, né? 30 graus. Quantos pi radianos? Então você faz toda essa transformação aqui, tá? Toda essa transformação. Então, por exemplo, e o contrário é mais fácil ainda, né? Porque pi sobre 4. Note, gente, aqui tá pi sobre 4, mas tem um radiano aqui, tá? É pi sobre 4 radiano. Se o pi vale 180, 180 dividido por 4, no caso aqui, vai dar 45. Né? 45 graus. Pi sobre 2 radianos. Se o pi é 180, por 2 é 90 graus. Tá? Então é como se tivesse aqui, ó, 90 graus. Na circunferência. E por aí vai. 3π sobre 4 radianos. Então, π radiano vale 180. Então, π dividido por 4, nós acabamos de ver aqui, né, que vale 45. Talvez 3, 125. E por aí vai. Tá? Π radiano, 180 graus. Então, converter radianos, converter π radianos em graus, ou graus de pi radianos, ou você faz essa regra de 3 de proporção que eu fiz, ou você usa essas duas formulinhas aqui, tá? Você coloca graus aqui, olha. Você coloca graus aqui. Então, por exemplo, se eu pegar 30 graus, vai ficar por 180 vezes π. Né? Se eu dividir, pegar minha calculadora aqui, ó. Se eu dividir 30 por 180, aqui, ó. 30 dividido por 180. Dá 0,1666. 0,16. 0,167 radianos. Né? Ou eu posso simplificar. Né? Como é que eu vou simplificar? Eu vou simplificar 30 sobre 180, né? 30 sobre 180. Que dá o quê? 1/6, né? Então daria π sobre 6. E se eu quiser radianos, eu coloco no lugar aqui de radianos e multiplico. Tá? Então, mas a gente consegue lembrar de memória, fica mais fácil, né? Π radianos vale 180 graus. Tá? Então, 90 é metade de 180, então π sobre 2. Ok? 60 é 1/3 de 180, então π sobre 3. 45 é 1/4 de 180, π sobre 4. Então, faça do jeito que vocês, da forma que acharem melhor, ou de outra forma que souber aí, com algum macete, não importa. O que importa é que se chegue ao resultado que nos interessa. Ok? Ainda em ondas, né? Vocês vão ouvir falar em velocidade angular ou frequência angular.
é isso aqui, gente. Ó, muita gente chama de W essa letrinha aqui, mas não é W. Tá? É esse mesmo cara aqui, ó. Que é esse mesmo cara aqui, ó. Isso não é W. Isso é a letra grega ômega. Ah, mas eu aprendi que o ômega era esse cara aqui, ó. Tipo uma ferradurinha, né? Assim, ó. Tá, esse é um ômega maiúsculo. Esse cara parecendo um Wzinho é um ômega minúsculo, tá? O que é velocidade angular? É o ângulo percorrido em graus ou radianos pelo tempo, em segundos, né? Então, por exemplo, no relógio, você pode medir a velocidade angular do ponteiro do relógio. Por quê? Porque ele percorre um ângulo em unidade de tempo. Não é isso? Então, é o ângulo percorrido, quantos graus, né? Ah, por exemplo, velocidade angular ou frequência angular. Por exemplo, 30 graus por segundo. Quer dizer que a cada segundo, né, o vetor ali, ou a função seno, se move 30 graus. Então, 30 graus por segundo. Então, aqui, ó, ângulo sobre tempo, na primeira forma. Uma outra forma de expressar 2π sobre período. Uma outra forma de expressar 2π vezes frequência. Então, aqui você vai estar transformando a sua frequência em hertz em frequência angular. Qual é a diferença? Frequência em hertz é o quê? É ciclos por segundo. Frequência angular, ou velocidade angular, é o quê? Graus por segundo ou radianos por segundo. Então, o que muda é a unidade aí, né? E a forma de... Vamos precisar mais para frente, eu volto isso aqui para relembrar. Então, só algumas observações, né? Que ó, eu tenho uma frequência angular de 100 radianos por segundo. Tá vendo? Radianos por segundo. Eu tenho uma frequência angular de 500 radianos por segundo. Então, visivelmente, você olha, você nota, né? Que esse esquema B, né? Essa representação geométrica B, você vê que tem mais, é como se tivesse mais ondinhas, né? Não é onda, né? Mas é um elemento de onda. É porque tem uma frequência maior. Uma frequência maior. Né? Como é que é a frequência maior? 500, né? 100. Né? Então, por isso, essa diferença visual aqui. Como essa daqui ela tem uma frequência menor, ela tem um período maior. Como essa tem uma frequência maior, ela tem um período menor. Por isso que período e frequência são opostos. Ó. Quando o período aumenta, quando o período diminui, a frequência aumenta. Quando o período aumenta, a frequência diminui. Né? E essa frequência pode ser a minha frequência angular ou a frequência dada em hertz mesmo. Tudo frequência. Ok? E aí, galera, juntando todos esses elementos, nós chegamos aí à nossa corrente, nós vamos começar a ver alguma coisa de corrente alternada, né? Só vendo alguma coisa de ondas aqui, gente, vocês notem que as ondas, ela tem esses picos, né, que são os pontos mais altos, chamados de picos mesmo, tá? E esses pontos mais baixos que a gente chama de vale, tá? Então, o pico é a parte mais alta e o vale é a parte mais baixa. A distância do pico até o meu eixo aqui de simetria, né, o eixo das abscissas, tá? É a minha amplitude. Então, a minha amplitude aqui, olha, é a mesma aqui, tá? Só que uma é positiva, outra é negativa, né? Em módulo, elas são iguais. Se essa aqui vale 10, essa aqui vale menos 10. E aí vai, ó, 10 menos 10. Então, o que é a amplitude da onda? É a altura de um pico ou a altura de um vale, né? Entende por altura o quê? Do eixo das abscissas até o pico, do eixo das abscissas até o vale. Então, por isso que está aqui, ó, tá aqui, ó, a minha amplitude. Né? É o meu valor máximo aqui, tá? Minha amplitude. Esse M é de máximo, mas a amplitude é esse valor máximo mesmo, tá bom? Então, essa aqui é a expressão matemática que representa uma onda, né? Por isso que ela é senoidal, ela é gerada através do seno, tá? A onda é o valor dessa amplitude, seja qual for, vezes o seno do ângulo. Né? O ângulo nós já temos aqui, ó. Olha só, esses ângulos aqui, né? Esses ângulos aí. Ou o seno de quem? Da minha frequência angular vezes o tempo. A gente usa essa notação aqui mais, ó. Por quê? Porque a gente vai estar falando de frequência a todo momento e variação de tempo, né? E aí, essa equação de onda, ela é aplicada nos circuitos elétricos para representar o quê? Tensão
e corrente elétrica. Tá? Então, a expressão da onda da corrente elétrica é essa. Né? Então, olha só. Isso aqui é a minha corrente máxima. Por quê? Quando se trata de corrente, a corrente vai aumentando até chegar ao máximo, depois diminui até chegar no valor negativo, depois aumenta, depois diminui, depois aumenta. Então, isso aqui é o valor da corrente máxima, né? É o valor da amplitude. Usando das duas formas, e também aqui é a tensão máxima. Então, não se preocupe por enquanto essas formas, que nós vamos ver até daí para frente. Eu só quero que vocês entendam que essa equação da onda, essa onda é representada por uma função, que é essa função aqui, ou uma equação. Né? Essa mesma função, eu posso gerar minha corrente ou gerar a minha tensão. Ok? Vou apagar esse aqui. Aí, dois exemplos básicos aqui, olha. Um exemplo, aliás, né? Senoide. Então, olha só. A função seno alterna infinitamente com o tempo, ou seja, ela possui um comportamento periódico determinado. Por que determinado? Porque o seu período aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Vou só mostrar aqui, ó, essa primeira aqui, ó. O período delas, ela vem aqui, ó. E volta aqui, né? Esse é o período, tempo gasto para uma oscilação, né? Então, por isso que é o comportamento periódico determinado, tá? A outra, ela já vai aqui, ó. Deixa eu pegar uma tinta preta aqui. A outra vai aqui, ó. Começa aqui, ó. E vai até que é o período dela, como é que é maior, tá vendo, ó? A vermelha tem um período maior, uma frequência menor. A azul tem um período menor e uma frequência maior. Né? Então aqui, olha só, observa esses cálculos, ó. Ele fala o seguinte, ó, que a amplitude aqui, olha, a amplitude da tensão elétrica é 5 volts. O que quer dizer 5 volts? Olha aqui o 5, ó. O 5 está no topo, não é isso? Aqui, ó, do azulzinho, ó, o topo, ó. É a tensão máxima, é a tensão de pico, tá? Tensão aqui 5 volts. Aí a frequência é o quê? A frequência é 1 sobre o período. Então 1 sobre 0,2. Mas onde que eu achei 0,2? Olha o 0,2 aqui, galera. Olha ele aqui embaixo, aqui, ó, 0,2. Por quê? Do azul, tá? Uma oscilação completa gastou o quê? Que é daqui até aqui, ó. Uma oscilação completa, ó. Gastou 0,2. Então, de 0,2 a 0,2 segundos, ele vai andando. Por isso que frequência ao invés de período, então, 1 dividido por 0,2, frequência é o quê? 5 Hz. Né? Isso é a nossa frequência. Se eu quiser calcular a velocidade angular ou frequência angular, 2 vezes π vezes f. Né? Quanto que vale π? 3,14. Então, o que eu faço? Não é π radiano, tá? Ali é π. Pega a minha calculadora aqui. Então, o que eu faço ali, ó? 2 vezes π, que é 3,14, vezes quem? A frequência, que eu acabei de achar lá em cima, que é 5 Hz. Olha lá, 31,4. No caso, ele usou mais casas no π, deu 31,42, tá? Então, aqui, simplesmente... Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, simplesmente... Opa, cantinha de você. Simplesmente, ó. 2 vezes 3,14 vezes frequência, que é 5 Hz. Então, deu isso aqui, ó. A frequência angular, tá vendo? Radianos por segundo. Ah, da minha onda agora vermelha. Não, minha amplitude agora, minha tensão máxima é 3 volts. Então, sobre a frequência é 0,5. Ah, como assim? Aqui, olha. Olha a frequência aqui, ó. 0,5. Tá aqui, ó. É uma oscilação completa, ó. Tá certo? Aqui, ó. Oscilação completa. Oi? Pode falar. Isso vai ser sempre frequente. A forma. Isso. Exatamente. Frequência é 1 dividido pelo período. Ou período é 1 dividido pela frequência. Esse 1, ele é constante. Tá? Vai estar sempre na fórmula aí. Beleza? Então aqui de novo, ó, 1 dividido por 0,5, 2 Hz. Aí eu pego 2 vezes 3,14 vezes 2 Hz, deu 12,57. Né? Então note,
a frequência angular da onda azul é maior, né? Então, você nota visualmente. Frequência maior, período menor. Né? Frequência menor, período maior. Ok? Então, esse exemplo aqui é só para você entender essa correlação. Outro exemplo aí é quando a gente fala que a senoide, né, está adiantada ou atrasada. Como assim? Então, notem, vocês podem notar aí que nem sempre, olha só, olha essa azul aqui. Essa azul começou exatamente no zero e continuou, não é isso? A vermelha, não. A vermelha, ela começou aqui, ó. Se eu continuar meu tracejado dela, se eu continuasse minha onda do outro lado aqui, ó, do lado negativo, ela estaria aqui, ó. Ela começaria aqui, tá vendo, ó? Ela começaria aqui e continuava. Quer dizer, ela começou antes do zero. Ela começou adiantada, né? Então, a azul começou no zero, tá contando aqui, ó. A vermelha já começou em 30 graus, já começou antes, que ela começou adiantada. Tá vendo? Então, isso aqui é uma senoide adiantada. E aí, esse ângulo aqui dentro, olha, ele é positivo. Esse ângulo aqui ele é positivo, né? Então, aqui, ó, quando o ângulo é positivo, sinal adiantado, né? Quer dizer que inicia antes. É isso aqui, ó. Iniciou antes, tá vendo? E essa azul? Essa azul não. Essa azul, ela iniciou no zero. Não iniciou nem antes e depois. Ela iniciou no ponto zero. A senoide atrasada é aquela que inicia depois, né? Então, aqui, ó. Quando o ângulo é negativo, ó, quando o teto é negativo, sinal atrasado, inicia depois. Então tá aqui, ó, tá negativo aqui, ó, só você olhar aqui dentro, tá certo? Então a azulzinha começou no zero e essa aqui começou depois, aqui, ó. Começou aqui, ó. Não é isso? 300, né? Se você for girar para cá, ó, é 300, tá? Que vai aqui, ó, 90, 180, 270, mais 30, 300. Mas na verdade, se você for olhar no sentido horário, ela tá aqui, ó, menos 30, menos 60. Tá? Por isso que aqui está menos 60, tá vendo? Por quê? Porque aqui vale menos 30, mais um pedaço menos 60. Então ela começou aqui embaixo, tá vendo? Ela começou aqui, ó. Então, note aqui onde que ela está, ó. Então ela começou aqui, atrasada. Então, você olha esse ângulo θ aqui, olha. Se ele é positivo, a onda começa adiantada. Começou antes. Se ele é negativo, a onda começou atrasada. Começou o quê? Depois. E se olhar o comecinho dela aqui no eixo, aqui, ó, ela está depois da azul. E se olhar o comecinho dela aqui no eixo, ó, ela está antes de azul. Então, por isso que adiantado começa antes, atrasado começa depois. Adiantado positivo, atrasado negativo. Essas coisas. Bom, agora um exemplo aí onde a gente vai ver cálculos. Os cálculos são simples, gente. São muitas fórmulas, é lógico, mas fórmulas a gente tem que aprender a aplicá-las, né? Mas os cálculos são relativamente simples, tá? Então, vamos ver um exemplo. Ó. As formas de ondas representadas a seguir foram observadas em um osciloscópio. O osciloscópio, gente, ele é um equipamento que você, dentre outras coisas, você verifica a forma da onda, tá? A primeira, né, na figura 1, é referente a uma rede de tensão alternada de 220 volts RMS. Tá? Num dos exercícios, tá para você explicar, né, você vai pesquisar, obviamente, né, o que significa esse RMS. Tá? Já a segunda, né, a segunda figura aí, né, figura 2, de 127 RMS. Observe que a primeira forma de onda está adiantada de 30 graus e a segunda forma de onda está atrasada de 30 graus. Represente matematicamente essas tensões, né, volts em função do tempo. Então, lógico que eu li, não mostrei as figuras, vou mostrar agora. Tá? Então, essa daqui é a figura 1, ok? Não coloquei, mas essa é a figura 1. Essa aqui é a figura 2, ok? Então, vamos lá, de novo, ó. Essa figura 1, tá? Representa isso aqui, 220, a figura 2, 127. A primeira, observe que a primeira forma de onda está adiantada 30. Adiantada 30 graus, quer dizer, começa antes. Olha onde é que está começando, ó. Começa antes, tá? Então está adiantada 30, né? É o mais 30 lá na equação, né? Na função.
E a segunda forma está atrasada de 30. Atrasada de 30 aqui, ó. Começou depois, tá vendo? Olha aqui embaixo. Então, lá na equação é menos 30, né? Então ele pede para representar matematicamente as tensões. Então, quando ele pede isso, é porque ele quer a função da tensão relativa às duas ondas. Eu vou dar a resposta e vou explicar o porquê. Tá? Então, a primeira é isso daqui, ó. Ué, Renan, mas de onde você tirou esse 311,1 aqui? Esse 311,1, gente, é essa corrente aqui, ó, de amplitude máxima, né? Corrente não, tensão, tá? Que é a tensão de pico, VP. Tá? A tensão de pico, VP. É a máxima aqui, ó, 311,1 volts. Tá bom? Seno, né? Porque a equação é isso, né? Olha só, vamos olhar a equação lá atrás. Olha aqui, ó. Tensão é seno de quê? Ômega T, né? Que é a frequência angular vezes o tempo. Isso aqui vai ficar como variável mesmo. Mais o ângulo, ou menos o ângulo. Certo? Só que aqui não tem não tem o pico aqui, tá, gente? Não é que não tem, não. É porque o pico aqui vale 1, tá? Aqui, ó. Se eu colocar 1 vezes isso, é isso mesmo. Né? Então, você não vê ali. Aqui você já vê aqui, ó. O pico aqui vale 10, né? Então, o seno aqui, ó. O pico aqui vale 10. Tá vendo? Então, seno, né? Esse ômega T aqui, ele fica como variável. Π sobre 6. Por que π sobre 6? Lembra? Π radiano é 180. 180 dividido por 6, 30. Renato, eu posso colocar ali 30 graus? Claro que você pode colocar 30 graus, né? Você colocou na forma de radiano porque o gráfico está todo representado como radiano, mas isso aqui é o 30 graus, tá? E é mais 30, porque olha só, está adiantada, mais 30, ok? Então, mais ou menos, você já sabe a outra aqui, olha, por quê? Você sabe que a outra está atrasada, 30, então é menos 30 ou menos π sobre 6. Você sabe que o pico, a tensão de pico aqui, ó, o VP dela é 179,6, né? Então, você já sabe que ela vai ficar assim, olha. Olha só o VP, ó. Tensão de pico. E olha lá, menos 30. Por que menos 30 graus? Ou π sobre 6? Porque ele está, o quê? Atrasado. Ok? Agora, uma questão aí interessante, porque ele fala, gente, vou dar uma dica para vocês, tá? Ele fala que a tensão alternada é 220 RMS e 127 RMS, né? Só apagar aqui, só dar uma despoluída aqui, ó. O 120 RMS é para esse primeiro cara, o 220 RMS. O 127 RMS é para esse segundo cara, ok? Então ele fala o seguinte, que ele não mostra no gráfico. Então, de onde que eu tiro esses valores? É isso aqui, tá? O valor eficaz da tensão, ou tensão RMS, depois nós vamos pesquisar o que é RMS, né? Ela é dado como a tensão de pico dividido por raiz de 2. Ou a raiz de 2 é 1,42, né? Se dividir 1 dividido por 1,42, é isso aqui, ó. Então vai direto no caso, ó. A minha tensão eficaz, né, o valor eficaz da minha tensão, VE, valor eficaz, ou tensão RMS, é 0,707 vezes VP. Então, se eu pegar o VP, que é 311, e multiplicar aqui, ó, por 0, que a gente joga aqui nem pode fazer, tá? Por 0,707, eu vou encontrar justamente quem? 220 volts. Se eu pegar o 179, que é o pico, multiplicar por 0,707, eu vou encontrar o quê? 127, tá? Então, isso é a relação entre valor eficaz da tensão, ou valor RMS, né, da tensão, relação entre esse cara e o valor de pico. Então, ele é menor que o valor de pico, né? Ele é menor que o valor de pico, ok? Vamos avançar mais um pouco aqui, agora são 20h16, né? 20h30, a gente faz um intervalinho rapidão aí, sem muitas delongas. Né? Então, nós temos aí o diagrama fasorial. Né? O que é diagrama fasorial? Já vi muito falando de fasor, né?
é uma forma de representar, né? Então, o fasor, na verdade, é um vetor, né? Então, tá aí, ó. Outra forma de representar um sinal senoidal, né? O sinal da senoide, é por meio de um fasor, que é um vetor girante. Vetor girante. Por que vetor girante? Porque vai girar aqui, né? Conforme o ângulo. De amplitude igual ao valor de pico ou igual ao valor eficaz, né? Às vezes usa um, às vezes usa outro, nós já sabemos a relação, né? Da equação anterior. Gira no sentido anti-horário com velocidade angular ômega, tá? Então, para você representar aí na forma de fazer um diagrama de fasor, né? De um fasor ou fasorial, você tem que ter o quê? Você tem que ter esse ângulo, né? Qual que é o sentido do ângulo, né? Se é positivo ou negativo. E tem que ter o valor aqui, ó, da tensão de pico ou o valor da tensão eficaz, né? RMS. No caso, vocês percebam que como eu estou querendo este cara aqui, se eu voltar na matéria, em números complexos, eu vou ver que isso é uma das formas de eu representar um número complexo, né? Que é aquela forma polar, né? Que eu preciso apenas do valor de Z e do ângulo, no caso que VP ou VRMS o ângulo, né? Só informações adicionais, né? O ângulo ΔT é medido em relação à parte positiva, então se estiver girando no sentido anti-horário é positivo, no sentido ele não é completo, é positivo, ou seja, o sinal está adiantado, né? Nós vimos isso, em relação ao tempo zero. E se ele girar no sentido horário, ele vai ser negativo, quer dizer, o sinal está atrasado em relação ao tempo zero, né? A projeção OP no eixo vertical é a função de seno, né? A projeção OP no eixo aqui, ó, isso aqui, ó. A projeção de P no eixo das ordenadas aqui, ó, VP. Ela vai representar o valor de seno, é isso que ele diz aqui, tá? A forma complexa polar, como eu falei agora, né, está intimamente relacionada com o diagrama fasorial, né, pois nela são representados o módulo do fasor, que lá é o Z, e o ângulo inicial. Geralmente usa-se um ponto em cima da variável para representar o fasor. Como assim? Vocês vão ver que tem um pontinho aqui em cima, né? Vai falar que trata de um fasor. Então, o fasor é aquele vetor girante, né? Aqui está mostrando as duas coisas, olha. O meu diagrama fasorial, e o meu diagrama senoidal, né? E olha só, olha a nossa forma polar aqui, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha tensão de pico vale 100 volts, a tensão de pico vale 100 volts, e a minha fase, né, o meu ângulo ou minha fase, tá? Pode falar fase ou ângulo, vale 30 graus. Né? Como ela é positivo, significa o quê? Que ela está o quê? Adiantada. Adiantada. Iniciou antes. Olha ela aqui, ó. Ok? Então, note que uma coisa vai completando a outra aí, né? Exemplo 12. Desenhe o diagrama fasorial e escreva a representação fasorial correspondente na forma complexa dos sinais senoidais. Né? Então, representar na forma fasorial, que é aquele diagrama, né? Um diagrama aqui parecendo um ciclo trigonométrico, né? Então, vejam bem, olha só. A amplitude aqui, né, é 10, né? Ou seja, o valor de pico é 10. Então, esse aqui é o tamanho do fasor, ó. Tá vendo? Π sobre 3, lembra? 180 dividido por 3, 60. Tá aqui, ó. E ele é o quê? Positivo, está adiantado, ele está aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é a representação. Ok? Se eu colocar ele, aqui é o diagrama, né? Se colocar ele na forma polar, ele fica assim, ó, 10, 30 graus, volts. Vou colar. Assim, quando a gente for gerar. Um outro exemplo aqui, ó. 18, é o tamanho dele, tá aqui, ó. É o vetor girante, né? Da forma fasorial. Olha lá. 180 por 6
é 30, só que está menos, então ele vem para baixo aqui, ó. Ó, vem para baixo aqui, ó. Então, isso aqui vale o quê? Menos 30. Se eu girar aqui, ó, 90, 180, 270, 330 graus, que é a mesma coisa que menos 30. Não é isso? Então tá a representação dele ali. E se eu fosse representar da forma polar, ele ficaria assim, ó, 18. Pode ser assim também, tá? Menos 30. Beleza? Então é isso. Agora, um pouco aqui, né, se aprofundar muito, porque nem dá tempo, um pouco sobre corrente alternada, né? Então, nós vimos simbologias da corrente alternada, vamos ver agora o que é essa tal de corrente alternada mesmo. Então, a corrente alternada, ou CA, né, como o próprio nome diz, corrente alternada, é a corrente elétrica na qual a intensidade e a direção são grandezas que variam ciclicamente. O ciclicamente lembra do ciclo, aquilo que se repete, a onda, né? E com o passar do tempo. Por isso que todo momento tem a variável T, né? A gente faz agora, ó, tensão em função do tempo, corrente em função do tempo, tá? Ao contrário da corrente contínua, que tem direção bem definida, não varia com o tempo, né? Então, na corrente alternada, a corrente varia com o tempo. Ela não é constante. E a tensão também varia com o tempo. Em outras palavras, na corrente contínua, o fluxo de elétrons se dá no único sentido. Aí, aquilo que eu falei, o fluxo de elétrons, o sentido real é do negativo para o positivo, sempre. Né? Já na alternada, a corrente circula ora em um sentido, ora em outro. Por isso que é alternado, fica alternando. Né? A alternância da corrente da tensão elétrica é natural do processo de geração. Por que natural? É a forma como ela é gerada, né? Através do gerador, vocês vão ver. No Brasil, a maior parte da energia elétrica que está disponível em qualquer tomada residencial industrial é produzida em grandes geradores presentes nas usinas hidrelétricas e desta maneira é alternado. Então, nós recebemos em casa a corrente alternada. Né? Então, está o gerador aí, olha só. O gerador, gente, basicamente é formado por dois grandes ímãs, né? No meio aqui tem uma espira só, tá? Mas é um bobinamento. É um bobinamento. Tá certo? Essas bobinas, elas ficam girando. O que faz essa bobina girar? Por exemplo, na hidrelétrica tem as pás, né? A água bate nas pás, nas turbinas, né? As pás das turbinas, a turbina gira e vai girar essa representação, que aqui só toma espira, mas é um conjunto de espira, né? Então, quando essas espiras giram, ela faz esse campo magnético, que é um campo magnético constante, né? Ela faz variar. É como se ela fosse cortando esse campo, ela vai variando esse campo. E ao fazer esse campo elétrico variar, esse campo elétrico provoca o quê? Movimento de elétrons nessa espira, ou na bobina. Eu expliquei para vocês. O Ampère, Marie Ampère, ele fazia a seguinte experiência. Ele estava na sua mesa de bancada, fazendo experiência com circuitos, né? Ele deixava passar uma corrente elétrica no circuito, tal, para estudar o circuito. E aí, coincidentemente, ele deixou uma bússola perto. Ele observou que quando ele ligava o circuito, a bússola movia. Quando ele desligava, a bússola voltava para a posição original. Ora, o que provoca o movimento da bússola? Ímã, campo magnético. A bússola detecta campo magnético. Então, se a corrente elétrica fazia aquela bússola mover, a corrente elétrica não estava em contato com ela. Está no fio lá, encapado e tudo. É porque o que acontece? Né? A corrente elétrica variada, né? O fluxo de elétrons variado, a corrente elétrica variada, ela gerava também o quê? Um campo magnético variado. E daí verificou-se mais tarde o quê? Que um campo magnético variável, ou variado, produz um campo elétrico variado. Então, a finalidade dessa espira ficar girando é porque ela vai fazer esse campo variar, tá? Se eu não tiver espira, eu tenho dois ímãs e um campo magnético constante. Quando a espira roda, né, ela corta esse campo. É como se ela fizesse com que esse fluxo, né, ela interrompa esse fluxo. Então, esse fluxo de campo magnético não é contínuo, ele é variado. Ora, um campo magnético variado, ele produz o quê? Um campo elétrico variado.
E o campo elétrico variado vai fazer o quê? Elétrons se mover nesse condutor, né? Então, o giro dessa bobina, ela quer fazer o quê? Variar o campo magnético. E o campo magnético, por sua vez, movimenta os elétrons por meio de um campo elétrico, tá? Então, é por isso que essa rotação entre dois ímãs vai produzir elétrons, né? Vai produzir elétrons. Então, no gerador monofásico elementar como esse, uma espira de fio girando em um campo magnético produz uma força eletromotriz, que é a tensão lá, né? Tensão elétrica. Os terminais bobinas são ligados ao circuito por meio de anéis coletores aqui, ó, né? E escovas, né? Escovas aqui de carbono, são um modo de falar que tem um contato ali, ela não está pregada naqueles anéis, ela só está apoiada, né? Tem que ficar livre. As escovas são pequenos blocos de grafite, né? Que é o material condutor. Sem elas, não seria possível estabelecer a força eletromotriz alternada, a tensão alternada de sair do gerador. A força eletromotriz e a corrente de um gerador elementar mudam de direção a cada vez que a espira gira 180 graus. Então, nós que a espira vai girar 360, né? Vai de 180 em 180. E aí vai, indefinidamente. Então, daí você começa a fazer a relação entre a senoide, entre os ângulos, né? Toda essa relação. A tensão de saída do gerador é alternada, do tipo senoidal. Agora, por que alterna? Por isso aqui, ó. Vejam bem, quando a espira está nesta posição, primeira aqui, ó, tá? Eu não vou gerar tensão nenhuma, né? Eu não vou gerar tensão nenhuma, então tensão é zero, tá aqui o gráfico. Quando ela gira aqui, ó, 90 graus, quando ela gira 90 graus, começa o quê? Começa eu começo a modificar o campo elétrico, né? Porque, vejam bem, aqui eu estou vendo estático. Começa a modificar o campo magnético. Então, o campo magnético é constante, quando a espira gira, ela altera o campo magnético. Então, eu começo a liberar elétrons. O campo magnético gera o campo elétrico, e esse campo elétrico movimenta elétrons no condutor, tá? Então, eu tenho um início de tensão quando ela gira 90 graus. Quando ela gira mais 90, olha só, da figura 2 para a figura 3, ela girou mais 90 graus. Eu completo a metade da minha senoide. Então, aqui não está gerando tensão. Quando ela vê, olha só, se você comparar a figura 1 com a figura 3, essas duas aqui, ó, A1 com a 3, note que ela girou 180 graus. Quando ela gira 180 graus, ela produz essa senoide aqui. Ela produz essa senoide. A minha tensão, olha só, minha tensão está elevando, minha tensão chega ao máximo, depois minha tensão cai a zero novamente. Por quê? Porque quando ela completar a outra meia volta, eu vou ter a outra metade da minha senoide. Não é isso? Então, a cada 180 graus que ela gira, eu tenho meia senoide. Então, olha só, a tensão aumenta, atinge o pico, diminui, depois diminui até o negativo e aumenta até zero. Então, ela é uma tensão variável, varia com o tempo. E por isso que ela é alternada, olha só, ela atinge o ponto máximo positivo e o ponto máximo negativo, um ponto mínimo, né? Certo? Então, em uma volta, ela libera elétrons em um polo do alternador. Na outra volta, ela libera elétrons no outro polo do alternador. Então, por isso que é alternada, porque ora sai elétrons num polo, ora sai elétrons no outro. Ora você tem tensão num polo, ora você tem tensão no outro. E aí é representado pela senoidal, que ora meia senoide está na parte superior, meia senoide está negativa na parte inferior. Então, é devido ao funcionamento do gerador que ela é alternada, né? Aqui um outro exemplo. Note que aqui, se eu pegar essa primeira metade aqui, olha, eu tenho nas pontinhas aqui bolinha, né? Na outra metade eu tenho nas pontinhas, nas bolinhas aqui, ó, xizinho, né? Esse aqui, o campo magnético, é aquela notação. Quando você tem pontinho, o campo magnético está saindo da folha, né? Quando você, no caso que é o campo elétrico, porque o campo magnético está aqui, ó, norte e sul. Então, olha só. Aqui são as espiras, ó, o campo elétrico saindo da folha, aqui o campo elétrico entrando na folha. Então, aqui você tem uma tensão positiva, aqui você tem uma tensão negativa. Essa aqui é a alternância, né, de tensões.
A minha tensão era variável, ela não tem um valor fixo. Ela vai do zero aumentando, atinge um ponto máximo, diminui, até o máximo negativo, aumenta, aí vai. Então ela vai tendo esse valor variado, por isso que é uma tensão alternada e, consequentemente, alternada também. Ok? Pessoal, vamos dar um intervalo de 15 minutos, pode ser? Ok, professor, vou fazer uma pipoca ali. Pessoal, bora lá? Tranquilo, bora lá. Pessoal, então, vocês estão vendo a apresentação aí, né? Estão conseguindo... Voltou a apresentação? Estão visualizando? Beleza. Seguinte, nós vamos ver agora 3 tipos de circuito, né? O resistivo, que nós já conhecemos. O indutivo também, nós já conhecemos. E depois nós vamos ver um circuito que tem os dois, né? O resistivo e indutivo, tá? Que é o RL. Né? Tem circuito RC, tem circuito RCL, só que a gente não consegue aprofundar, não é que aprofundar, né? Mas são, digamos assim, se você aprender o resistivo indutivo, o capacitivo, você consegue aprender os outros. Né? Então, assim, vamos ver a parte que até onde que é possível, né? Mas também isso aqui está na emenda tranquilo. Então surge aqui agora uma nova grandeza para a gente, uma nova forma de ver as grandezas, que é chamada impedância. Né? Essa impedância ela vai ser representada pela letra Z, tá? E esse pontinho em cima é para indicar que é um fasor. Né? Essa impedância ela representa o efeito de oposição à passagem de corrente que os elementos de um circuito oferecem. Notem o seguinte, que nós já estudamos essa oposição à passagem de corrente, chamado resistência elétrica. Né? Então, resistência elétrica é a oposição à passagem de elétrons. Então, nós conhecemos os efeitos da resistência elétrica, né? De aquecimento, de queda de tensão, etc. Só que aqui, nós vamos mais além. Né? A impedância, né? A resistência elétrica, ela é uma forma, ou ela está contida na impedância. Né? Então, a impedância, ela não está ligada só à resistência elétrica. A resistência elétrica é ligada a um resistor, é um circuito resistivo. Né? Então, nós podemos ter um capacitor, podemos ter um indutor. Então, aí, existem outras oposições à corrente elétrica, a passagem ou a variação da corrente elétrica, que não só o resistor, não é isso? Então, não teremos só a resistência, mas teremos outras grandezas aí, né? Como a reatância, por exemplo. Né? Então, a impedância, a impedância ela envolve não apenas a resistência, mas outros elementos também. Tá? Então, a impedância representa o efeito da oposição à passagem de corrente que os elementos do circuito oferecem. Ela determina a amplitude do sinal da corrente e a sua defasagem em relação ao sinal de tensão. O que é isso? A amplitude nós já vimos, né, do sinal de corrente, né? Amplitude é aquele valor máximo lá, né, o valor de π. A defasagem é em relação ao ângulo, tá? Em relação ao ângulo. Então, quando a gente tiver um diagrama com duas senoides, a gente vai ter uma senoide para a tensão e uma senoide para a corrente. E essas duas senoides, elas podem ter uma defasagem, que é uma diferença de ângulo, né? Uma pode estar atrasada ou adiantada em relação à outra, como nós vimos em ondas anteriores. Tá? Então, por isso que ele fala e sua defasagem em relação ao sinal de tensão. Né? Amplitude do sinal da corrente e sua defasagem em relação ao sinal de tensão. Defasagem de quem? Da corrente em relação à tensão, porque nós vamos trabalhar com duas sinais.
A impedância é dada em função da resistência elétrica, que nós já conhecemos, e da reatância do circuito, né? Cuja unidade é ohm. Então, resistência é oposição? É. A corrente? É. Reatância? É. Também é. Né? Tem que ver quando que uma ocorre, quando que a outra ocorre, e quando que as duas ocorrem simultaneamente. Né? E como elas são medidas de oposição, ambas também são dadas em ohms, que é a unidade. Né? A impedância também, né, trata-se da relação entre fasor de tensão pelo fasor da corrente, de modo semelhante à primeira lei de Ohm. Lembrando, o que era a primeira lei de Ohm, gente? A primeira lei de Ohm é tensão igual resistência vezes corrente. Ou resistência, que é igual a tensão sobre corrente, o que dá na mesma, né? É a mesma coisa. Deixa eu só falar isso aqui. Então, a primeira lei de Ohm, já conhecida por nós. Tensão e resistência vezes corrente, ou resistência é tensão sobre corrente. Tá? Vocês vão ver que é a mesma aparência, é similar. É isso aqui, olha. Então, essa aqui é a primeira lei de Ohm para impedância. Note a similaridade. Aqui eu tenho tensão. Aqui eu tenho tensão. Fasor, né? Aqui eu tenho corrente. Aqui eu tenho corrente. Né? Aqui eu tenho resistência, que é a oposição ao movimento elétrico. Aqui eu tenho impedância. Certo? Então, resistência, tensão sobre corrente. Impedância, tensão sobre corrente. Só que a impedância, ela não tem só resistência. Ela tem resistência e a reatância. Ok? Aqui é a minha impedância, porém, na minha forma o quê? Cartesiana. Cartesiana. Então, o R de resistência, ele é a parte real. Lembra dos números complexos? E o X que está acompanhando o J, ele é a reatância, ele é a parte imaginária. De uma outra forma, né? Agora, a impedância é representada na forma polar. Né? Aqui é o módulo da impedância e aqui é o ângulo. Né? E aqui é para converter, né, a forma cartesiana em forma polar. Né? Por quê? Lembra, isso aqui, olha, com isso aqui eu calculo Z. Né? É o Pitágoras, lembra do Pitágoras? E com isso aqui, ó, tangente menos 1, eu calculo o ângulo, né? Então, isso aqui é só a fórmula de conversão, que é o que nós vimos lá atrás. Por isso que eu falei para vocês que a gente tinha que fazer aquela passagem para poder chegar nesse ponto. Então, né, no circuito resistivo, o R é a componente resistiva, né? Se a gente for pensar em números complexos, ele é a parte real, né, dado em ohms, e o X, que é a reatância, é a componente reativa. Tá? Uma resistiva e reativa. Mas todas as duas são oposição à corrente, né? Que é a parte imaginária. Então, aí partindo para o resistor, que o nosso circuito é só resistivo. Um resistor não provoca defasagem entre tensão e corrente. Logo, o ângulo de defasagem é nulo. Então, quando a gente for representar o resistor, olha só, ele é representado dessa forma. Ó. Aqui é o valor da resistência e aqui é o ângulo de defasagem. O que é esse ângulo de defasagem? É a diferença de ângulo entre a senoide da corrente e a senoide da tensão. Tá? Então, aqui fala que um resistor não provoca defasagem, ou seja, você não tem defasagem. As duas, não tem uma atrasada em relação à outra nem adiantada. Ambas saem do mesmo lugar. Então, por isso que esse ângulo aqui é zero. Lembre-se disso. Tá? Isso é na forma polar. Isso aqui é na forma cartesiana. Lá. Então, o resistor, aqui, ó. Se o ângulo é zero, a minha parte imaginária vai ser zero. Então, por isso que quando eu pego a impedância num circuito que só tem resistência, o valor é só da resistência, dado em ohms. Né?
Então não tem ângulo de defasagem, só a resistência. Se eu entender isso melhor no exemplo, tá? Então esse exemplo aí, ó. A gente vai... agora nós vamos partir para exemplos bem extensos, né? Tem dois exemplos aqui muito grandes, mas são exemplos assim que fazem a gente ter um entendimento melhor dessa matéria, tá? Deixa eu ver esse aluno... Não. Então, olha só, uma tensão senoidal. Vejam bem, isso aqui é um fasor, né? Esse fasor, ele tem qual que é o módulo dele? 127 volts. Tá? E ele está representado em ERMS, né? E qual que é o ângulo aí de defasagem? Qual que é a fase, né? Qual que é o ângulo de fase? 30 graus, né? Então, essa tensão é essa daqui, olha. Tá? Ela é aplicada sobre um resistor de resistência elétrica igual a 50 ohms. Então, esse resistor tem 50 ohms, de acordo com a figura. Então, aqui é um circuito simples, né? Aqui eu tenho uma tensão e aqui eu tenho um resistor. Nós já conhecemos esse circuito, porém era em corrente contínua, agora é corrente alternada. É mesmo quando eu falar que esse cara vale 127 volts e esse cara vale 50 ohms. Só que agora eu tenho aqui, olha, um ângulo de fase de 30 graus, porque a minha corrente é alternada. Minha tensão é senoidal. Então, primeiro, calcule a corrente elétrica na forma complexa polar. Então, nota, ele deu a tensão e a resistência, ele quer a corrente. O que eu vou fazer? Olha lá, primeira lei de Ohm para corrente alternada. Tensão para corrente contínua era o quê? Tensão e resistência vezes corrente, não é? Aqui é tensão, que é igual ao quê? Impedância vezes corrente. Se tensão é impedância vezes corrente, corrente é o quê? Impedância sobre tensão. Então, simplesmente, gente, eu vou pegar... tensão sobre impedância. Simplesmente, eu vou pegar a minha tensão e vou dividir pela impedância. Quanto vale a tensão? Vamos voltar lá. A tensão vale 127 com o ângulo de fase de 30. Quanto que vale a minha resistência? Olha, eu tenho o valor do resistor que é 50. Né? Mas na forma de fasor, quanto que vale essa resistência? Vale 50, né, que é o valor da resistência, e 0, né, 0 de ângulo de fase. Por quê, gente? Vamos voltar lá no começo. Por isso que eu falei, grave isso aqui, olha. Um resistor não provoca defasagem entre tensão e corrente. Logo, o ângulo de defasagem é nulo. Então, toda vez que trata de resistor, é o resistor com o ângulo que? Nulo. Tá? Então, a gente usa as medidas da mesma forma, gente. O que muda aqui é que agora nós temos um ângulo de fase envolvido por ser corrente alternada. Então, vejam bem. Corrente é tensão sobre impedância, né? A minha impedância, a minha corrente eu já tenho, que é 127. A minha impedância, 50. A minha impedância para resistência, no caso, né? Então, olha só. Isso aqui, essa conta vem dessa equação aqui, ó. Olha lá, corrente é igual. Tensão, que é 127, com ângulo de 30, sobre impedância para resistência, né, que é 50 com ângulo de 0. Eu vou fazer uma divisão. É aí que entra operações com números complexos, que eu não quis ver com vocês, porque a gente já vê aqui, ó. Como é que eu faço uma divisão com números complexos aqui, ó? Eu vou dividir o 150, o 127 por 50, né? Então, quando eu fizer lá na calculadora, pode fazer para conferir. 127 dividido por 50 dá quanto? 2,54. O que eu faço? Eu divido as grandezas, né? Tensão por resistência, igual fazia no outro circuito, e subtraio os ângulos. Só isso. Então, na divisão, eu divido os valores das grandezas, né? 127 dividido por 50, e subtraio os ângulos. 30 menos 0, 30. Então, minha corrente é o quê? 2,54. Se fosse naquele circuito corrente alternada, corrente contínua, seria o quê? Minha corrente deu 2,54 amperes. Aqui é 2,54 amperes, é RMS, né, porque ele está utilizando a tensão RMS, com um ângulo de fase de 30 graus. Ok? Então, um cálculo muito similar, né? Represente a expressão matemática da tensão e da corrente. Então, duas expressões matemáticas. Uma para tensão e outra para corrente. Em função de quem? Do tempo, né? Porque elas variam com o tempo. Então, primeiro, olha só. O valor de pico da tensão. Né? Aquele valor, gente, que ele deu de 220, vamos
lembrar lá. Aquele valor que ele deu de 220 é RMS. Ele é RMS, ele não é de pico. Como é que eu transformo de RMS para de pico? Aqui, ó. O valor de pico é igual a raiz de 2 vezes tensão RMS. Lembra que lá eu fiz o contrário, né? Era tensão RMS, que é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Tá? Então, o que eu vou fazer? O valor nosso lá é quanto? Vamos voltar de novo lá. 127. 127, não é isso? Então, o que eu faço aqui? Ó? 127. Esse cara aqui é 127. Faz a maquininha para conferir. Vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, né? 127 vezes 1,41. Deu isso aqui, ó. 179,61. Então, eu transformei a minha tensão RMS, desculpa, em tensão de pico. Ok? Depois, transformação de graus para radianos. Lembrem lá como transforma de graus para radianos? Né? Então, tem aquela formulinha, ou você faz a proporção. Pi radianos vale 180. Quanto que vale 30 graus? Faz a regra de 3, já dá 30 dividido por 180. Se eu pegar na maquininha, vocês podem conferir aí, dividindo 30 por 180, né? Vou dividir aqui, ó, 30 dividido por 180, né? Dá 0,16666. 0,167. Aqui ele colocou 1,7, né? Eu creio que foi um engano aí. Depois você faz a correção aí, tá, gente? É 0,167, tá bom? Pi radiano. Pi radiano, né? Porque 180 é pi radiano, né? 180 é pi radiano. Então, daria um pouco menor aí, se a gente for fazer a proporção, né, de quanto que equivale a questão de pi radianos. Aqui não multiplica por 3,14, viu, galera? Aqui só faz a divisão clássica mesmo, tá bom? Então, transformou em radianos, ok? Transformou aí o graus, 30 graus de radiano. Eu só queria chamar a atenção o seguinte aqui, ó, que eu ia falar, esqueci, né? 180 graus, ele vale pi radianos, né? Pi radiano. Se você pegar pi radiano, pi vale 3,14, né? 3,14. Então, ou 1 pi radiano, para falar, olha só, se 180 vale 1 pi radiano, se 180 vale 1 pi radiano, o 30 não pode valer 1,67 pi radiano. Entendeu? Então não é 1,67, tá? É 0,167. Beleza? Então, onde tiver no exercício, continua com esse valor, tá? Mas é só vocês lembrarem, não é 1,67, é 0,167 pi radiano. Então, a expressão matemática vai ser o seguinte. Então, primeiro, por que eu transformei de tensão RMS para tensão de pico? Porque a fórmula exige, olha só, a fórmula é tensão variando com o tempo, que é o que ele pediu, a expressão matemática da tensão em função do tempo. A tensão variando com o tempo, ela é a tensão de pico, tá vendo? Por isso, tenta transformar aqui, ó, 179,61. Ele está aqui embaixo, 179,61. Vezes seno de ômega t. Isso aqui é variável. Isso aqui é variável. Mais o ângulo. O ângulo eu achei aqui, ó. Beleza. Tá lá. Mas não é 1,67, tá? É 0,167. Renato, e se eu colocasse aqui, ao invés de 1,67, se eu colocasse aqui, estava errado? Errado não. Errado não. Tá? Mas aqui só a conversão é bom que tem um treino a mais, tá? Então, aqui nós achamos a expressão matemática da tensão com o tempo. Ele quer da corrente também, né? Então, vamos lá. Então, a minha corrente, que era RMS,
Do mesmo modo, multiplicando por raiz de 2, que é 41, né, eu achei a corrente de pico. Voltando lá, galera, voltando lá. Eu já tinha calculado minha corrente aqui, 2,54. Então, na verdade, eu pego aquele 2,54, esse cara aqui, ó, ele vale, calculei anteriormente, ele vale 2,54, ok? E multiplico por raiz de 2, que é 1,41, vai dar 3,59 amperes. Conversão da corrente eficaz, né, que é a RMS, para de pico. A expressão matemática, então, da corrente vai ser o quê? O ângulo, de novo, não, porque eu já transformei. Então, aqui, ó, a corrente de pico, está aqui, ó, a forma, equação, 3,59, V seno de ômega T mais o ângulo, que na verdade é 0,67 pi amperes, ok? Então, na verdade, é o seguinte, ó, eu tenho a equação, eu tenho a função, eu vou fazer os cálculos para poder substituir, né? Esboce a forma da onda de tensão e de corrente. É fazer um gráfico, né, gente? Eu não vou pedir fazer esse tipo de gráfico. Pode até fazer umas histórias, você vai observar alguns valores, né? Pode fazer no programa aí qualquer também, Excel da vida, por exemplo. Mas ele quer a forma da... né? E aí eu vou gerar por as duas funções. Então, essa função aqui, olha, vai me dar a onda senoidal da tensão e essa aqui vai me dar a onda senoidal da corrente, né? Fica assim, olha. Tá vendo? Então, essa azulzinha é a tensão. Tá aqui, ó. E essa laranjadinha é o que? A minha corrente. Aqui tem os valores dos ângulos, né? Aqui tem o que? O pico da tensão. Aqui tem o pico da corrente. Tanto positivo quanto negativo. Esses picos vocês podem observar lá, calculados anteriormente. Tá vendo? Ó? Valor de pico. Então, outra coisa vocês podem ver, tá vendo? Olha só, as duas, né? Você olha aqui, ó, que ambas, aqui, ó, 30 mais 30, não é? Aqui dentro, aqui, ó. Se eu colocar aqui aquele 0,67 pi, na verdade, é esse 30 graus aqui, ó. Então, aqui seria mais 30. O que quer dizer mais 30? Ela está adiantada 30, tá? Então, note que aqui, olha, eu observo no gráfico, que ela está adiantada 30 graus, né? E note que elas começam juntas, Por isso que lá atrás, vamos voltar de novo, por isso que cá atrás, fala isso aqui, ó, o resistor não provoca defasagem entre tensão e corrente. O ângulo de defasagem é nulo. É isso que eu queria que vocês entendessem. O ângulo de defasagem é nulo, elas saem juntas, tá vendo? Não há desfasagem. Tem uma primeira que é, ó, ambas saem adiantadas, 30 graus, mas ambas saem juntas, tá? Então tá aí o esboço do gráfico. Mais um conceito. Potência dissipar. Nós já vimos potência, né? Potência, tensão vezes corrente, está aqui, ó. Né? E se eu aplicar a lei de Ohm, eu ainda tenho que potência é resistência vezes corrente ao quadrado e potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Nós já vimos essas expressões. A diferença é que tem um Tzinho, por quê? Porque agora tudo varia com o tempo, a tensão varia com o tempo, a corrente varia com o tempo, a potência varia com o tempo, ok? Então é isso aí, ó. Veja bem, no meu esquema aí, né, na minha senoides. Então, a de roxo é a minha potência. Note que a minha potência, ela vem aqui, ela não completa a volta e faz outro pico. Olha só, ela só está na parte positiva, né? Então, a parte roxa é a minha potência. A parte em azul é a minha tensão e a parte em laranja é a minha corrente. Elas não estão adiantadas nem atrasadas, né? Elas estão saindo exatamente do zero. E não há defasagem entre as três. Não há defasagem entre as três, né? Não há diferença de fase, não há diferença de ângulo, ok? A diferença de fase é zero. Observe que a potência instantânea, né? Ela é sempre positiva. Está aqui na parte positiva do gráfico. Pois os sinais de tensão e de corrente ou são ambos positivos ou são ambos negativos, né? Então, o fato
potência é tensão vezes corrente, ok? Potência é tensão vezes corrente. Então, tensão vezes corrente, multiplicando. Olha aqui, ó. Corrente é positiva. Positivo com positivo, positivo. A minha tensão é negativa, minha corrente é negativa. Negativo com negativo, positivo. Então, como potência, tensão vezes corrente, né? Ao multiplicar a minha tensão pela corrente, uma das duas, sempre, ou as duas são juntamente, aqui, ó, positivo, ou as duas negativas, tá? Então, na minha multiplicação de tensão vezes corrente pela potência, positivo vezes positivo da positiva e negativo vezes negativo da positiva. Por isso, minha potência é sempre o quê? Positiva, tá? Fisicamente, isso significa que uma carga puramente resistiva consome toda a energia fornecida pelo gerador. O que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu tiver um circuito em que ele é apenas resistivo, tem apenas resistência, toda a carga aplicada toda a energia da carga aplicada nesse resistor vai ser 100% consumida. Né? A potência ativa real e útil, nós vamos ver o que é isso, né? O que é potência ativa, o que é potência real, o que é potência útil. Representa a taxa de transformação de energia elétrica em trabalho, que é medida em watts. Né? Então, a potência ativa real e útil. Matematicamente, é a média do sinal de potência dado por... A equação está aqui em cima, tá? Essa aqui, ó. Então, essa potência, né, as três formas de falar, né? Potência ativa, real, útil. Ela é dada por expressão. Eu multiplico a minha tensão, vezes a minha corrente, RMS, vezes o cosseno do ângulo. Então, assim, eu encontro a minha potência. Note aqui, ó, potência, tensão vezes corrente. Só apareceu agora um cosseno aí, porque ela agora tem uma variação, né? O circuito resistivo. O circuito indutivo também nós já estudamos, o indutor, né? O indutor é você tem uma espira, né? E você tem um núcleo de ferro no meio, né? Quando eu passar uma corrente, eu vou gerar um campo magnético, né? Então, o indutor é um dispositivo que acumula energia sob a forma de campo magnético, né? Ou através de um campo magnético. Por meio de um campo magnético, o indutor acumula energia, não é isso? Então, nós já estudamos os circuitos indutivos. Né? No indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, note bem. No resistor, não. No resistor, não há atraso. Né? Ou seja, a defasagem é zero. Aqui, não. Aqui, no indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão. Se for aplicada uma tensão senoidal sobre o indutor ideal, a corrente fica atrasada a 90 graus. Então, lá na resistência era 0 graus. Aqui no indutor é 90 graus, em relação à tensão. Então, por isso que está assim, olha, tá vendo? A minha corrente sai, a minha tensão sai daqui, 90 graus depois, olha aqui, ó, 0. Olha o que é isso aqui, gente, onde que está começando aqui, ó. Π sobre 2, Π não é 180? Π sobre 2, 90. Então, 90 graus, tá vendo, ó? Isso aqui que é a diferença de fase. Uma está na 0, outra está na 90. Então, a diferença, que é o atraso, tá? O atraso, a corrente está atrasada, né? Ela sai depois. Ou a tensão está adiantada, ela sai antes. Então, a corrente sai o quê? 90 graus depois. Então, ela tem uma diferença de fase de 90 graus. Tá vendo? É por isso que os gráficos são assim. É claro que esse gráfico aqui, ele vai continuar fazendo isso, assim como esse também, né? Ok? Então, aqui agora, ó, é tensão e indutor. Tá? Então, a reatância indutiva mede a oposição que o indutor oferece à variação da corrente. Então, olha só, não é só o resistor que oferece oposição à passagem da corrente. O indutor também oferece uma resistência através a essa corrente. Só que no resistor a gente chama de resistência. Né? No indutor a gente chama de reatância. Tá? A unidade de reatância indutiva, porque tem reatância capacitiva também, né? A reatância indutiva é
ohms. Ok? Então, a impedância do circuito puramente indutivo aqui não tem resistência, só indutor, tá vendo? Ó? O Z é igual a reatância com um ângulo de fase 90. A impedância para um circuito puramente resistivo era resistência com ângulo de fase o quê? Zero. Tá? Então tá aqui a minha forma polar, tá aqui a minha forma o quê? Cartesiana. Tá? Então, lembre também aqui, ó, vou voltar para vocês aqui, ó. Lembra aqui, ó, quando é um circuito puramente resistivo, eu só tenho a parte real. Olha só, minha parte imaginária vai dar zero. Zero vezes J, zero. Eu só tenho a parte real. Já no meu circuito puramente indutivo, né, eu só tenho a parte o quê? Eu só tenho a parte imaginária, só o J. Ok? Bom, em corrente alternada, existem três tipos de potência. Potência ativa, potência reativa e potência aparente. Então, aqui estão as potência, né, a tensão e a corrente. Qual que é o significado desses três termos? Né? Potência ativa, alguém sabe isso? Potência ativa, P, potência reativa, Q, potência aparente, S. P que é S. Potência ativa é a potência média fornecida para um elemento ou dissipada pelo elemento. Essa potência mede o trabalho realizado no intervalo de tempo. Ela é dada pela relação que nós já vimos. Tensão vezes corrente vezes cosseno de θ. É essa potência aqui, olha, que é chamada de ativa, também é chamada de real e também é chamada de útil, é a mesma coisa. Então, a potência ativa, real e útil é a mesma coisa. É essa daqui, olha, é aquela que você só pega a parte é a que nós já tem, então. Então, pela letra a potência reativa, letra Q, mede a potência trocada entre o gerador e a carga, dada pela seguinte relação: Q é igual a V vezes I, tudo é RMS vezes seno do ângulo. Ó. Enquanto a outra é cosseno, essa aqui vai ser seno. Tá? A unidade dessa potência é dada em volt ampere reativo. Tá? Ela a potência da em watts, tá, gente? Isso aqui é só para distinguir. Então, esse VAR não é o VAR, né? Não é o VAR lá dos jogos, tá? Esse VAR significa volt ampere reativo. Só isso, tá? Se você volt ampere, na verdade, o que é volt ampere? É watts, tá? Se você pegar aqui, ó, volt, tensão é volt, corrente ampere. É só uma nomenclatura diferente, mas significa a mesma coisa. Você fala volt ampere reativo, VAR, para lembrar que é a potência reativa. E a potência aparente representa tanto a parcela da potência utilizada quanto a potência trocada. É a soma vetorial entre as potências ativa e reativa. Então é a soma vetorial. Vetor, você sabe, conforme a posição deles, a operação vetorial não é operação gênica, né? Então, dois vetores geram um terceiro vetor aí. Então, é a soma vetorial entre as potências ativa e reativa, dada pela expressão tensão vezes, né, vetorial corrente. Note que aqui não tem o seno nem o cosseno, né? Que é uma operação vetorial. Sua unidade é o volt-ampere. Então, só a potência ativa dada em watts, potência reativa em volt-ampere reativo, VAR, e potência aparente em VA, volt-ampere. Na verdade é tudo watts, tá? Só para distinguir da outra. Lembrando que é PQR, ativa, reativa e aparente. Mas tudo é potência. Então, um exemplo 15 aí, ó. Um exemplo 15 aí.
Eu tenho uma tensão senoidal, né? Olha que ele me dá aqui a tensão, a fase 0, e ele me dá a frequência dessa tensão, 60 Hz. A tensão que a gente tem pela CEMIG, né, que é o 127/220, ela também é 60 Hz, tá? A frequência dela. É aplicada sobre o indutor, né, de indutância igual a, esse M é de mili quer dizer 10 elevado a menos 3, então é 100 vezes 10 elevado a menos 3, mili, e esse H é a unidade de indutância, que é o Henry, né, H-E-N-R-Y, Henry. Então, 100 mili-Henry, de acordo com a figura PETS. Então, agora aqui, ó, lembra que naquele circuito eu tinha um resistor em série com uma tensão, né, senoidal, com um fasor. Agora eu tenho um indutor em série. Então, o raciocínio é muito similar, galera. Muito similar. Mudam-se os conceitos e equações, mas o raciocínio, tá, é análogo, é muito similar. Por isso que eu falo, se você aprende uma cadeia dessa, você tem mais facilidade para aprender o restante. Tá? Então, calcule a reatância indutiva, expresse a impedância do circuito na forma complexa polar. Então, vamos lá. Nós vimos, né, que a equação, ó, da reatância indutiva, ó, XL, o L de indutor, 2π vezes frequência vezes L. Né? Então, vou fazer o quê? 2 vezes 3,14 vezes a frequência. Quanto que é a frequência? Vamos lá, ó, 60 Hz vezes o L, que é a indutância. Então, isso aqui, ó, gente, depois você faz o cálculo para conferir. Ó. XL é 2 vezes 3,14, que é π, vezes a minha frequência F, que é dado aqui, ó, olha lá, 60 Hz, vezes 60 Hz, vezes o L, que é a impedância. Olha só, a impedância é 100 mili-Henry, ou seja, 100 vezes 10 a menos 2. Ora, 100 vezes 10 a menos 3. 100 é 10 ao quadrado. 10 elevado a 2 com 10 elevado a menos 3 é 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1 é o quê? É 0,1, né? Então, 0,1. Tá? Quando eu multiplicar isso aqui, eu vou encontrar esse valor. Eu vou encontrar esse valor. 37,70 ohms. Tá, Renato, mas de onde que apareceu esse 90? Vamos voltar lá. Olha aqui. A forma polar é XL, que eu achei, e a fase de 90. Por quê? Porque ele fala aqui, né? O indutor de corrente está atrasada, atenção. Se for aplicado a tensão senoidal sobre o indutor ideal, a corrente fica atrasada a 90 graus. Né? Fica defasada de 90 graus. Ok? Então, por isso, né, o XL, né, o reatância indutiva vale 37,7 ohms e a defasagem de 90 graus. Calcule a corrente elétrica na forma complexa polar. Corrente elétrica, olha só, lei de Ohm, tensão, impedância vezes corrente. Corrente, impedância sobre... corrente igual tensão sobre impedância. Fase zero. Onde que está isso, Renato? Está aqui no início do problema. Está aqui, ó. 220 com fase zero. Tá? Tá aqui, ó. Tensão sobre impedância de indutância. Impedância lá aliás, a impedância da indutância. A reatância indutiva. Acabei de calcular aqui, ó. 37,7 com fase de 90. Como é que eu faço? Eu divido normalmente 220 por 37,7, deu 5,84. Divido os valores e subtraio os ângulos. 0 menos 90, menos 90. Ok? Então a corrente, olha só, o menos quer dizer o quê? Que ela está
atrasada, né? Então ela fica atrasada em 90 graus. Representa a expressão matemática da tensão em função do tempo. Aí todo aquele cálculo lá, ó, vou falar forma um pouco mais dinâmica aqui, né? Todo aquele cálculo representa a expressão matemática da tensão e da corrente em função do tempo. Então, de novo, aqui, ó, valor de pico. Eu vou calcular, eu pego o MRS e multiplico por 1,41, que é a raiz de 2, né? O MS já dá, que é 220. Então, 220 vezes 1,42, 311,13. Então, a expressão da tensão é isso aqui, né? 13 seno de θ V. Aqui, olha só, o ângulo está zero. Né? O ângulo está zero. Por que esse ângulo está zero? Eu pergunto para vocês, por que ele está zero? Valor de pico da corrente, transforma RMS em pico, né? Pega a corrente lá que eu achei, que é 5,84, né? Vou responder para vocês de uma vez aqui, né? Na verdade, ele está zero porque minha tensão lá foi zero, né? Voltando aqui, ó. Beleza? Vou deixar aqui. Ângulo zero. Por isso que aqui deu zero, ó, isso ficou só um ômega T. Tá vendo? Aqui eu peguei lá o meu valor de corrente, que é 5,84, e o ângulo lá, menos 90, né? 5,84 vezes a raiz de 2, deu 8,26. Então eu coloco aqui, ó, 8,26, seno de ômega T, aqui é menos 90 graus, ou seja, menos π sobre 2. A curva, né? As curvas vão ficar assim. Então você tem os valores de pico, que nós já achamos aqui, ó. Valor de pico da tensão, valor de pico da corrente. A defasagem, olha a defasagem, 90 graus. Calcula agora as potências ativo e reativo, né? Então, potência ativa. Potência ativa, que é o P, né? Aqui, ó. Tensão, RMS, que é 220. Corrente, RMS, que é 5,84, nós calculamos, vezes o cosseno de 90, tá? Cosseno de 90, gente, dá zero, né? Cosseno de 90 dá zero. Então, zero vezes tudo, potência ativa deu o quê? Zero. Potência reativa, tensão 220 vezes corrente vezes seno de 90. Seno de 90 é 1. Então, 220 vezes 5,84 vezes 1 deu o quê? 1.284,1. Ok? E aqui poderia pedir para calcular como nós vimos aqui, ó, lembrando aqui, ó, ativa, reativa e aparente, né? Não calculou o S não, mas tudo bem, a gente vai com outro exercício ali que ele calcula, tá? Mas seria fácil aqui calcular também. Notem aqui, galera, que a potência ativa é dada em watts e a potência reativa é dada em var. Quer dizer, volt ampere reativo, né? Volt ampere reativo. Ok? Circuito capacitivo, né? Então nós vimos o resistivo, nós vimos o indutivo e o capacitivo. O capacitivo é o capacitor, né? O capacitor é um dispositivo elétrico feito para armazenar energia sobre carga elétrica, tá? É a mesma coisa, o mesmo raciocínio, né? É análogo, tá vendo que eu tenho o meu fasor de tensão aqui com o capacitor, né? No capacitor a corrente está adiantada em relação à tensão. Se for porque a tensão senoidal sobre o capacitor ideal, a corrente fica adiantada a 90 graus também. Só que olha onde ele começa, né? O indutivo era lá embaixo, mas isso aqui que interessa, ó. Um atraso de 90 graus também. Aí nós temos as equações, né? A reatância capacitiva, que é 1 sobre 2 πf vezes C, onde C é capacitância. Lembra que na reatância indutiva era 2 πfL. Aqui ele é menos o inverso, só que não é L, é C, né? A unidade da reatância capacitiva também, porque esse capacitor vai oferecer oposição à corrente, é dado em ohms, né? E
Esse aqui eu não coloquei exemplo não, tá, gente? Mas é porque segue analogamente o mesmo raciocínio, tá? E aí, a diferença aqui que não é 90, né? É menos 90.